Gente, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. A gente ontem falou sobre a alegria de viver e hoje a gente vai falar sobre o que pode provocar uma tristeza de viver. Porque o tema agora é sobre perdão. Eu sei que aqui não tem ninguém magoado, obviamente, que as pessoas são aqui evoluidíssimas, ao contrário de mim, e tem umas pessoas que se eu pudesse não estava nem perto na reencarnação. Mas cada um com o seu nível de evolução. A gente vai tentar entender hoje, e foi o que me motivou a escrever o livro Auto Perdão, foi começar a perceber como as pessoas hoje têm uma dificuldade de se amarem. E como essa dificuldade também reside na dificuldade que as pessoas têm de conviver com as outras como elas são. Existe uma coisa que às vezes atrapalha a gente na vida, é fantasia. É você achar que as pessoas ou que as famílias deveriam ser de tal modo. Acho que uma coisa que chama a atenção da gente é propaganda de margarina. Propaganda de margarina, todo mundo é feliz, todo mundo amanhece com os dentes escovados, com o cabelo penteado, disposto e feliz porque acordou. A vida como ela é, a vida real, ela é diferente. Existe uma fantasia que nos empobrece e uma realidade que exige de nós viver o tempo presente para poder entender por que a gente se sente tão infeliz. Vamos entender um pouquinho disso pensando sobre o cotidiano da gente. Existe uma coisa que deixa as pessoas muito tristes, que é o trabalho. Eu já observei que quanto menos você gosta do seu trabalho, mais você é infeliz. Eu sei que não é o caso de vocês, que vão trabalhar com muita alegria, mas imagine que sensação toma conta das pessoas numa sexta-feira, 6 da tarde. Imagina aí, é sexta-feira, 6 da tarde, o expediente está acabando. Como é que as pessoas se sentem? Eufóricas. Elas começam a vibrar. Elas começam a dizer, eu vou ser liberto da senzala. Vai abrir. E eu vou para o final de semana, vai bombar o final de semana. Esse sentimento a gente chama de sensação de euforia vazia. Você pensa que vai acontecer um monte de coisa, você se planeja para que o final de semana seja maravilhoso, não acontece nada que você imaginou, e aquele sentimento de 5 para 6 da tarde, na sexta, que é de euforia, pegue ele e bote no domingo. 5 para 6 da tarde no domingo, Faustão acabando com o seu domingo, não deixa ninguém falar. Se você tiver TV por assinatura, está repetindo as mesmas coisas. A Discovery está passando aquele documentário na savana africana. O History está falando da múmia do Egito. Tudo se repete. E você faz, meu Deus, amanhã começa tudo de novo. E amanhã começa tudo de novo. E lá no trabalho, existe uma pessoa que você não gosta. Tem um monte de gente que você gosta, que você se sente bem de estar junto dela. Mas tem uma pessoa que você não gosta. De quem você está lembrando domingo à noite? Da catraia nojenta que de manhã você vai ter que encontrar assim que chegar no trabalho. E a grande questão é essa. Por que que nós damos tanta importância a quem a gente não gosta? Se tem mais gente que a gente gosta. Vamos fazer então um teste. Será que tem mais gente que a gente gosta ou gente que a gente não gosta? Vocês vão numerar comigo aí. Pensa aí, na mente de vocês, façam um breve retrospecto entre as pessoas que vocês levemente antipatizam, ou até podem vir a ter um sentimento de raiva profundo. Tente contar na mente de vocês essas pessoas. Agora tente contar as pessoas que vocês levemente simpatizam, até profundamente amam. Tentem contar. O grupo primeiro é maior ou o menor da contagem? Não é menor? Se alguém tiver como grupo primeiro maior, me procura depois para uma conversa. Está precisando de ajuda, certo? Mas aí essa pergunta que fica, se o grupo de pessoas que eu gosto é maior do que o grupo de pessoas que eu não gosto, por que que as pessoas que eu não gosto tomam conta tanto da minha atividade mental? Por que que eu fico tão em função delas? Então a primeira questão para refletir sobre o perdão é sobre um sentimento que nós conhecemos como ressentimento. O que é que a palavra ressentimento nos quer dizer? Do ponto de vista etimológico mesmo, da origem dela. Ressentimento é sentir de novo. Ressentir. Vocês lembram do pão que eu fiz ontem? Ainda tem gente assustada. Lembra do pão que eu fiz ontem? Quando você tem um medo que você volta para a cena, você sente tudo de novo. Vamos fazer o seguinte, imagine
que você acordou de manhã, foi trabalhar, mas antes foi pegar um ônibus. Você vestiu sua roupa, tomou seu café, tomou seu banho. No ônibus, você sentiu que a pessoa que estava em pé não estava muito bem. Ela estava meio esverdeada, porque provavelmente ela comeu alguma coisa cujo prazo de validade tinha passado algum tempo. Ela começa a ficar tonta, e ela faz assim, e ela volta, e ela vomita, e quem está na frente dela, ela vomita em você. É uma cena agradável? Você não tem nada para se limpar, você faz, eu não acredito que essa criatura resolveu me vomitar hoje de manhã. Mas você tem uma Tupperware que você está levando para sua colega de trabalho, ou seu colega de trabalho, que tinha dado um docinho, você pensa, só tem ela. Aí você pega a Tupperware, abre e vai fazendo feito um rodo, tirando e guardando o vômito. Mas você tem que devolver a Tupperware, então você fecha para diminuir o estrago, e quando chega no trabalho, você conta a história e diz, olha o que a mulher fez comigo, aí mostra a Tupperware. Sua amiga diz, eu não quero mais essa Tupperware, pode ficar para você. Eu compro outra. Você guarda e leva para casa. Quando chega em casa, você conta ao seu marido, olha o que aconteceu comigo. Aí abre a Tupperware para ele cheirar. Mas você guarda. Final de semana vai encontrar seus pais, naquele almoço de domingo, você leva a Tupperware e diz, olha o que aconteceu comigo, mamãe. Aí mostra para ela. E você guarda a Tupperware. No final do ano, naquele Réveillon, quando você está fazendo aquela avaliação do ano, o que é que eu faço, o que é que eu não faço para 2016, os planejamentos que você não cumpre, porque não cumpriu em 2014, nem em 2015. Aí você abre a Tupperware para lembrar que vomitaram em você. Como é que vai estar o cheiro? Essa história parece absurda, não parece? Pois mágoa é isso. Mágoa é assim, você foi vomitado por alguém emocionalmente, guardou numa caixinha, e de vez em quando dá uma cheirada para sentir se está bom. Entenderam o que é mágoa? Mágoa é guardar o evento dentro de uma Tupperware e vai ficando cada vez pior. E toda vez que você cheira, você lembra e sente tudo de novo. Por isso que o nome é ressentimento. Sentir novamente. Então a grande questão é, se mágoa é isso, ser magoado é ser uma pessoa pouco inteligente. Concorda comigo? Porque quando Jesus diz assim, olha o que é que ele diz. Irei-vos, mas não pequeis. Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Vamos entender a linguagem que ele utilizava. Vamos entender o calendário que ele utilizava. Significa dizer o seguinte. Então eu posso me irritar. Jesus, pode. É normal, é humano. Você está aqui num evento como esse, na hora do almoço, você vai para lá e uma mulher está com um salto agulha 15 e pisa no seu pé. Como você é espírita, você vai dizer calmamente, querida irmã e fraterna criatura. Não sei se você está sentindo uma coisinha fofinha aí debaixo do seu pé, é o meu pé. Se porventura você puder ter a caridade de tirar o seu salto que entrou entre os meus dedos e está sangrando profundamente. É assim que você faz? Não é assim que você faz. Não é espírito de luz. A gente vai ser um dia, não chegou ainda esse momento. Você faz, você está louca, minha filha? Não é isso que você faz? Pronto, você se irritou. É humano? Irei-vos, mas não pequei. Se irritou, é humano. Alguém lhe grita, alguém lhe xinga, você se irrita, é humano. Aí ele diz assim, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, não bota na Tupperware. Para passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos... uma encarnação inteira, medindo a relação com um ser humano por causa de um evento. Um evento infeliz, que a pessoa não estava no melhor dia, como a gente também não tem o nosso melhor dia, e que ela não reagiu como você criou como expectativa, em que ela não foi como você planejou, e você mediu a pessoa por aquele evento, botou na Tupperware, e toda vez que você pensa em perdoar, você cheira para continuar odiando. Isso é mágoa. E o que acontece com a mágoa? Quando se começou a estudar os genes que provocam câncer, você sabe que o mapa do genoma humano fazia um mapeamento completo de todos os genes que provocam doenças. E André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele fala de predisposições mórbidas. Ele vai dizer o seguinte, todos nós, ao reencarnarmos, temos o gatilho de qualquer doença. Uma predisposição para qualquer doença, qualquer uma delas. Agora, é uma predisposição. O que dispara essa doença
é uma conduta, um comportamento. Eu preciso ter um comportamento que atire a doença seja disparada. Quando eles começaram a estudar os oncogenes provocadores de câncer de mama, eles perceberam que entre mais de 100 oncogenes provocadores de câncer de mama, tem uns muito mais fatais, que eles chamam de proto-oncogenes, ou seja, que dificilmente uma mulher que tem um proto-oncogene desse, ou mesmo um homem que também tem câncer de mama, vai escapar do câncer. Baseado nessa ideia, eles sugeriram às americanas, de um modo geral, inclusive jovens, que fizessem uma mastectomia preventiva, tira os seios, para que não tenha câncer, como a Angelina Jolie fez o ano passado e chamou a atenção da mídia. Mas descobriram uma coisa incômoda. Eles descobriram que tinha mulheres que tinham todos os proto-oncogenes e não desenvolviam câncer. E tinha mulheres que não tinham um único proto-oncogene e desenvolviam o câncer. Então, os criadores do projeto Genoma na área de câncer de mama ficaram se perguntando: de que adianta nós sabermos qual é o gene que provoca o câncer se nós não sabemos o que dispara o gene? Ou, André Luiz, a predisposição mórbida todo mundo tem, mas o que é que engatilha o gene? E eles foram investigar, então, os eventos de outra ordem, a variável emocional. Então, o que tem em comum as pessoas que desenvolvem câncer, não é que todas tenham essa ideia, não é que em todo caso seja assim, mas majoritariamente o câncer de mama está associado à mágoa, especialmente da mãe e do marido. Então, ter raiva do marido mata você. Já pensou num negócio desse? Eu até digo assim: perdoe a peste, mas fique viva, minha filha. Então, perdoar é uma questão de saúde pública. Ou seja, no momento em que eu guardo e digo para mim que eu tenho uma mágoa no fundo do meu peito de alguém, eu digo, eu mentalizo, eu concretizo e a mágoa surge. Então, a mágoa, o ódio, o ressentimento, é um veneno que você toma para matar o outro e termina morrendo. Observe que quando uma pessoa faz mal a você, ela nem lembra que você existe. Mas você, que foi a vítima, todo dia lembra dela. Então, quando você está magoado, você está sendo controlado por controle remoto. A pessoa continua lá, lhe fazendo mal à distância. Porque toda vez que você lembra, você passa a ressentir. Porque, tá vendo? Você sente tudo de novo. É o medo que está incrustado dentro de você. Eu acho que eu vou deixar de fazer um dia vai alguém morrer do coração e você processado. Estou sentindo isso, né? Não é bom fazer isso aí. Melhor matar meu amigo aqui num carro, Ítalo, né? No acidente. É melhor matar Ítalo no acidente. Ele disse que não me perdoa porque eu matei ele carbonizado ontem em Paracaju no acidente, no exemplo. Mas o que é que a gente percebe? Se o ressentimento é uma coisa pouco inteligente, se eu entendo isso intelectualmente, por que que eu não consigo me livrar? Algumas questões para a gente pensar. Tem muita gente que não perdoa, não é porque não pode perdoar. Eu percebi isso claramente. Tem muita gente que não perdoa porque precisa de alguém para continuar odiando, para culpar quando tudo dá errado na vida. Então aquele perdão tiraria seu bode expiatório, e você não quer perder o bode expiatório. Ah, meu pai era ruim, por isso que eu não presto. Ah, meu esposo não presta, minha esposa não presta, por isso que minha vida é infeliz. Se você perdoar a pessoa, você perdoa o álibi. Então, na verdade, não é um perdão que não pode ser dado. É um perdão que você não quer dar, porque você não quer perder o bode expiatório, porque quando tudo dá errado na sua vida, você culpa quem? Aquela criatura. Mas aí vamos observar uma coisa fantástica no decálogo de Moisés. A gente sabe que a lei anterior era uma lei de talião, mas Moisés recebe os 10 mandamentos no monte, depois que sai do Egito, no deserto, na presença de Deus. Observe uma coisa fantástica nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são sobre o que você não deve fazer. Não matarás. Lembra do filme, Moisés? Aquela voz de Deus: não roubarás. Mas o 5º mandamento é estranho, porque o 5º mandamento não é sobre o que eu não devo fazer,
mas é sobre o que eu devo fazer. E é o único mandamento que tem bônus. Que mandamento é esse? Honrarás teu pai e tua mãe, e terás acrescidos dias que Deus te dá sobre a face da terra. Olha, os mandamentos são sobre o que eu não devo fazer, mas esse é sobre o que eu devo fazer. Eu tenho que honrá-los. Mas eu tenho que honrá-los não se eles forem como eu gostaria que eles fossem. Eu tenho que honrá-los como eles são. Porque essa trajetória familiar foi escolhida por mim. E são exatamente essas pessoas essenciais para que eu seja quem eu sou. E mesmo que eles não tenham sido carinhosos, amorosos, o fato deles terem me dado a vida faz com que eu tenha uma dívida impagável com os meus pais. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai teu pai e tua mãe. Aliás, no Evangelho inteiro, só tem 2 passagens que faz referências ao Antigo Testamento, e entre elas, destacadamente, este capítulo. Eles dizem assim: é verdade que alguns pais não cumprem como deveriam o papel que receberam de Deus. Ainda assim, é dever dos filhos honrá-los e cuidar deles na velhice. Porque o fato deles nos terem proporcionado a vinda à terra cria uma dívida impagável para qualquer um de nós. Eu já atendi casos de pessoas que foram abusadas sexualmente pelo pai. E elas só conseguiram viver felizes quando perdoaram. É uma coisa complexa? Perdão? É. Eu até digo assim, que Jesus fazia assim. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí, Jesus, estamos com você, cara, é isso aí, meu irmão. Valeu. Ama o próximo como a ti mesmo. É isso mesmo, tal, estamos juntos, estamos nessa. Tudo que Jesus proponha, estamos juntos. É um Deus só, vamos cultuar, vamos atrás, vamos fazer o fogo subir, vamos fazer as labaredas subir no Pentecostes depois. Estamos juntos, hashtag Jesus é nosso. Aí, vamos perdoar os inimigos. Cara, pegasse pesado, meu irmão, que é isso? Perdoar os inimigos? Não, peraí, cara, aí tá bem, é demais. Porque a dificuldade de imaginar essa referência de perdão. Quando eu estava viajando, eu saí da minha cidade de meia-noite e cheguei numa cidade chamada Barra do Garça, de 9 da noite. Quase 24 horas viajando, sem contato com a civilização, ou seja, com o WhatsApp. Quando eu cheguei em Barra do Garça, que eu entrei no restaurante, que a internet começou a funcionar, um amigo meu disse assim: vamos orar pela França. Aí eu falei: o que houve na França? Disse, você não soube? Eu disse: não, atentados. Aí eu liguei a TV e vi. Ressentimento. Tanto é individual, como ressentimento também é coletivo. Tanto eu posso ter raiva de pessoas, como eu posso ter raiva de culturas, como eu posso ter raiva de religião, como eu posso ter raiva da forma como outro pensa, do ambiente político do outro. Observe, eu sei que isso não acontece aqui em Campo do Brito, durante campanha política, que a cidade se divide. Aqui todo mundo é fraterno, eu sei disso, e ninguém fica tomando partido por político nenhum, obviamente, né? Então, observe o ressentimento que toma conta, até as famílias se dividem por causa de pessoas que não têm importância nenhuma para nossas vidas. Ou seja, o nosso psiquismo ainda é muito beligerante, ainda é muito conflituoso, e nós temos que sair deste ambiente. Por isso que quando Jesus diz: perdoa os vossos inimigos, fazendo referência lá no livro de Êxodo, se o jumento do teu inimigo, ou o boi do teu inimigo for perdido e você encontrar, devolva. E ainda diz mais no Êxodo: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus retoma e amplia: e devemos amar os inimigos. Porque se você não ama o inimigo, você faz igual a um publicano, você faz igual a um fariseu, que só ama as pessoas que ele gosta. Se você só ama quem você acha legal, você não é diferente de um traficante de drogas, porque ele ama a mãe dele.
Se você só ama quem você acha legal, você não é diferente de um homem-bomba, porque ele ama a família dele. Ele está dizendo como comparação inconveniente, para que você seja filho de Deus, ele diz. Amai os vossos inimigos para ser aceito como filho de Deus. É uma pré-condição. E Paulo retoma e diz o seguinte: amai os vossos inimigos. Se ele tiver sede, dai de beber. Se tiver fome, dai de comer, para que possamos incendiar a mente deles. Pô, Paulo, como é que isso? O que você está querendo dizer, incendiar a mente do inimigo? Como é que eu posso incendiar a mente de quem não gosta de mim, fazendo bem para essa pessoa? A gente retoma Jesus, porque eles estão sempre fazendo referências um ao outro para falar e reproduzir a mesma verdade. Jesus diz que nós devemos incendiar os inimigos com perdão. E como é que isso pode acontecer? Vamos lembrar de um momento histórico bastante curioso que faz referências para a gente. Mahatma Gandhi, ainda não com esse nome, ainda Gandhi, estudante de direito, na Inglaterra, vai para a África do Sul, encontra a política do apartheid e tenta fazer parte da libertação do povo negro da África do Sul. Mas ele percebe que não é sua tarefa e finalmente ele vai para o seu lugar, para a Índia. Chegando lá ele encontra o seu povo escravizado. Ele encontra seu povo ressentido. Ele encontra um exército de ingleses, minoritário, mas belicamente mais armado, para destruí-los. E ele percebe que, do ponto de vista de uma guerra física, jamais ele libertaria a Índia. Mas ele resolve incendiar o coração do inimigo. Ele chama a população e diz assim: os ingleses são nossos irmãos e nós temos que perdoá-los. Nós temos que olhar para os ingleses com compaixão. A gente vai entender Paulo quando a gente entende Gandhi. Como? Nós vamos continuar lutando pelo que é nosso, pelo nosso direito de liberdade. Mas quando eles quiserem nos agredir, nós não vamos reagir, porque os ingleses são nossos irmãos. E aí a população saía para lutar, por exemplo, pelo direito de ter acesso a uma mina de sal. O exército inglês vinha, a população ficava em pé, só que dessa vez não reagia. Não jogava pedras, não jogava fogo, não dizia palavrões, não esculhambava, em silêncio olhando para os ingleses. Continuavam caminhando. Os ingleses começavam a atirar. E as pessoas morriam e quem vinha atrás continuava caminhando. Os ingleses enlouqueceram. Eles não sabiam como reagir a um inimigo que não se comporta como inimigo. Eles não sabiam como reagir diante daquele que, diante de tanta estupidez e morte, continuava olhando para os soldados com compaixão. Foi tão violenta a compaixão que eles começaram a não conseguir mais atirar. Os coronéis diziam: continuem atirando. Alguns voltavam, outros não conseguiam. Uns ficavam com um mal-estar tão profundo que voltavam, recuavam e saíam. Quando saíam, o coronel dizia: é um desertor, mate ele. O colega que estava matando o inimigo agora mata o amigo. Pirou o exército inglês. Porque quando você reage com amor, o inimigo não sabe mais lhe odiar. Porque eu só posso lhe odiar se você reagir com ódio comigo. Quando eu lhe perdoo, quando eu reconheço, você perde o seu álibi, você se desmorona e você se entrega à relação amorosa. Porque nós somos, isto não é uma concepção teológica, filosófica, isto é uma realidade que ainda vai ser sentida plenamente no universo. Nós somos irmãos. Aquela pessoa que você mais odeia é profundamente amada por Deus. É você imaginar que aquela pessoa que você tem vontade que morra é profundamente amada por Deus. Deus jamais vai desistir dela, como também não vai desistir de você. E seria tão absurdo querer destruí-la, como chegar hoje na sua casa e pedir para o seu pai permitir que você mate seu irmão de sangue. Deus, que ama muito mais a sua criação do que os nossos pais, jamais nos permitiria isso. No entanto, muitos de nós continuam presos a ressentimento. No momento em que Gandhi
faz com que o indivíduo olhe para o outro com compaixão, aquele que era o inimigo não consegue ver mais o inimigo e ele se desarma. Eu tive uma experiência bem pontual que me chamou muita atenção. Duas, bem pontuais. Uma que eu estudava numa universidade e quando eu ligava para a universidade para ter alguma dúvida, caía no telefonista e ele era bem mal-humorado. Ele fazia assim, o nome da universidade era UEPB. Ele fazia, UEPB, bom dia. Aí eu dizia, esse homem está muito infeliz. E aí eu queria que você transferisse para o departamento. E ele ia transferir, ele adivinhava o departamento. Me dava uma raiva, caía no departamento que eu queria. Toda vez esse homem irritantemente não deixa nem a pessoa terminar. Aí um dia eu fiz. Liguei, ele fez, UEPB. Aí eu fiz, bom dia. Aí ele, bom dia. Como é o nome do senhor? Marcos. Ô, seu Marcos, bom dia para o senhor. O senhor podia transferir para o departamento de psicologia? Aguarde só um momentinho. Quando você toma a iniciativa da doçura, ela desmonta. A oração de São Francisco não é a oração do otário. Amar que ser amado, perdoar que ser perdoado. É a oração do inteligente. Uma vez eu fui entrando numa rua e entrei sem perceber que eu tinha que parar. E era uma avenida de fluxo alto. E quando eu entrei, um carro vinha com criança, deu uma freada, desviou do meu e parou do lado. Ele abriu o vidro e esperou que eu fugisse, que eu corresse. Não chegou a ter o acidente, mas eu quase provocava o acidente. Aí eu entrei na rua dele, parei do lado dele, abri o vidro, olhei para ele e disse, o senhor pode me esculhambar que o senhor está certo. Ele fez... Não faça mais isso não. Eu disse, com certeza, não vou fazer mais não. E eu fui embora, sabe por quê? Eu poderia fugir do que eu fiz. Imagine que eu fosse embora e ele me seguisse. Provocaria um caos. Quando a gente reconhece, a coisa facilita. O que é que mais provoca, por exemplo, raiva na mulher? É que o homem não reconhece o que faz. Tem uma piada hindu que diz o seguinte. Uma mulher chegou para o mestre e disse, ó mestre, tu que és sábio, me responde, por que quando a gente pergunta uma coisa para o homem, ele fica em silêncio? O mestre ficou em silêncio. Ela respirou profundamente e disse, sábio guru, tu que és bom, por que quando a gente pergunta uma coisa para um homem, ele fica em silêncio? O sábio permaneceu em silêncio. Da 10ª vez ela já dizia assim, ô idiota, com essa roupinha laranja ridícula, fazendo de conta que é guru. Por que quando a gente pergunta uma coisa para um danado de um homem, ele não responde? Peste. Finalmente o mestre falou, para isso minha filha, para você perder a compostura e ele dizer que a culpa é toda sua e você ainda terminar pedindo desculpa. Então quando você não é honesto, você provoca o mal-estar no outro. É importante a honestidade nos relacionamentos. Uma vez uma paciente chegou para mim porque ela odiava o marido, mas no fundo o ódio dela era o sentimento de raiva, porque ela precisava odiar um homem para poder ela se sentir compensada pela perda de um filho que foi assassinado na frente dela. É como se o marido fosse culpado por não estar lá, como se nem quem que estivesse lá não poderia fazer nada, porque simplesmente passou um motoqueiro, perguntou o nome dele e deu um monte de tiro na frente dela. Então esse ressentimento era tão profundo que ela transferiu para o marido. E uma vez ela chegou para mim e disse, toda vez que eu venho aqui, você diz que eu tenho que tentar manter meu casamento, mas eu vou mostrar como meu marido é incompetente. Veja que burro. Aí eu, me conte. Rossandro, sábado à noite é dia de quê? Aí eu fiz, não sei, é dia de alguma coisa? Aí ela fez, vocês estão todos iguais. Ele disse a mesma coisa. Rossandro, sábado à noite é o dia da pizza. Eu fiz, e tem uma lei municipal aprovada na Câmara. A partir de hoje, em Campina Grande, a noite de sábado é o dia municipal da pizza. Mas continue sua história. Então a gente foi para a missa, terminou a missa, nós fomos saindo para casa. E ao invés dele ir para uma pizzaria, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Foi para casa. Eu disse, a senhora disse que queria comer pizza. Não, e precisava. Aí eu fiz, eu queria lhe dizer uma coisa sobre os homens. E esqueça que quem está falando aqui é um. Diga, nós não
somos inteligentes o suficiente. Nós não pegamos no ar. Não jogue verde para colher maduro, que a fruta cai podre e ninguém colhe. No caso de um homem, você deve colocar uma legenda, piscando, caixa alta, negrito, para ver se ele consegue ver. Não mande sinal de fumaça, que a gente pensa que é incêndio. Então, quando a gente virou para ir para casa, eu fechei a cara. E você sabe, quando a mulher fecha a cara, ainda leva um tempo para a gente perceber que alguma coisa está errado. É o delay. Sabe o que é delay? Quando o cara está assim no Japão, aí, como é que está aí no Japão? O repórter fica... Aqui no Japão, porque leva um tempo para você perceber. Depois de uns minutos, ele olhou para a esposa e fez, tá tudo bem? Ela, não. Aí ele, o que foi que houve? Você sabe que dia é hoje? O coitado estava tão acostumado a ser agredido e desesperado, que cometeu suicídio afetivo. Disse, é o dia do nosso casamento? Não, nem isso você sabe. Eu queria comer pizza, então bora, não quero mais. Aí ela conclui e diz, está vendo como ele é incompetente? Isso eu estou vendo outra coisa. Que é, como a senhora gosta de torná-lo incompetente. A senhora criou uma cena para que ele se tornasse incompetente. Porque se a senhora queria comer pizza, a senhora tem que dizer assim, antes de sair de casa, hoje à noite eu quero comer pizza. Se você quer receber flores e seu marido nunca deu, não fique dizendo, minha amiga recebeu flores hoje no trabalho. Ele não vai entender, não entra. Isso não registra na cabecinha. Você diz, eu quero flores vermelhas. Eu detesto arranjo colorido. Diga tudo que você quer. Ele vai dar no dia do aniversário, dia dos namorados. A primeira vez é completamente artificial. Você finge que é surpresa. E finalmente, aquela conduta vai mudando, porque a gente pega as relações humanas e vai pegando um monte dos eventos da ineficiência do outro, e todos temos, para colecionar ressentimento. E quando pensa que não, o casamento está uma desgraça. Aí você chega e diz, eu não sei o que houve, de um dia para a noite meu casamento ficou ruim. Não, teve muito investimento. Para um casamento ficar ruim, você tem que investir. Você tem que ter disciplina para o casamento não funcionar. Você tem que todo dia contar aquela piadinha, rir da cara do outro, fazer uma ironia, falar dele ou dela na frente dos amigos. Você tem que fazer isso uns 15 anos para o casamento ficar ruim. É muito investimento. É muito tempo, é muita disciplina. Observe. Isso é disciplina, disciplina, disciplina para fazer o mal. Aí depois está sem conseguir respirar. Aí pensa, meu casamento é ruim, a melhor solução é sair do meu casamento, como se lá fora tivesse um monte de gente equilibrada, esperando você, para finalmente lhe fazer feliz. Aí você sai, entra no Tinder, que é um aplicativo, com um monte de gente que passa feito carne para você dizer, eu quero esse, não quero, que esse, quer esse, não quero, vai selecionando por aproximação de região. Você encontra com uma pessoa que também foi incapaz de manter um relacionamento. Então, duas incompetências se encontrando para formar uma outra família incompetente. E vai numa sequência de falência, até que um dia você faz, opa, peraí, eu tenho que mudar a mim mesmo. Opa, peraí, eu tenho que perguntar onde eu estou errando. Lembra de Emmanuel? Nunca podemos voltar ao passado para fazer um novo começo, mas podemos hoje iniciar um novo fim. Jean-Paul Sartre, na França, disse a mesma coisa de outro modo, sobre traumas, sobre essa ideia de que meus pais não funcionaram. Nunca se pergunte o que foi que fizeram de você. Pergunte, o que é que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Todo mundo aqui tem dores. Todo mundo aqui tem problemas. Todas as famílias são como podem ser. A grama do outro é mais verde, a família do outro é mais harmonizada. Vai morar para ver. Como eu falei em Centro Espírita ontem, né, quando eu me frequentei, todo mundo com aquela voz mansa, eu pensando que era um monte de espírito de luz, descobri que não. Era tudo igual a mim. Recém saído das trevas. Com a oportunidade de estar aqui para fazer diferente. E nesse processo, aprender a conviver com as pessoas como elas são. E não como eu gostaria que elas fossem. A grande fantasia que as pessoas têm. Eu queria então falar aqui de algumas coisas que às vezes a gente não sabe. A gente sabe um pouco do que é perdoar. Eu queria falar sobre, e o que não é perdoar? Vocês sabem o que não é perdoar?
Vamos tentar aqui imaginar. Perdoar é esquecer. O Evangelho diz que a gente tem que esquecer. Perdoar é esquecer o que aconteceu. Se você está esquecendo o que aconteceu, o alemão está se aproximando de você, Alzheimer. Se aconteceu um evento na sua vida, você não esquece. O esquecimento que o Evangelho nos propõe não é um esquecimento do evento, mas é um apagamento da emoção negativa do evento. É quando eu lembro e não me afeta mais. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você tem 16 anos, combinou com seus amigos e com a namorada, que seu pai dorme cedo no sábado e que você vai, sem que ele perceba, pegar a chave do carro, levar a galera para curtir na night. E você vai devagarinho para pegar a chave do carro. E quando está prestes a pegar, seu pai: ei, rapaz, o que é isso? Aí ele vê que você está pegando a chave. Você é um irresponsável, você vai dirigir sem carteira, vai receber uma multa, e começa aquele sermão. Enfim, o pai diz que você não vai mais nem sair aquela noite, que você esqueça, e você faz: eu lhe odeio. Aí bate a porta do quarto, como um clássico adolescente, e pá! E fica lá dentro. Ele está com raiva. Ele se irritou. Abriu a caixinha, vomitou e guardou. Mas depois ele amadureceu. Aquela namorada se tornou esposa. Ele hoje tem 30 anos, tem filhos. Natal volta para visitar os pais. E na noite de Natal, lembrando das cenas da infância e da adolescência, diz: papai, o senhor lembra daquela vez que eu tentei pegar a chave do seu carro e o senhor me pegou no flagra? Lembro, e os dois riem. Se esqueceu a cena, mas ela dói. Isso é ressignificar a cena. Eu maduro, olho para o passado e dou um novo sentido àquela cena. O que me contribui, já que eu amadureci, para olhar para o passado e perdoar. É fundamental isso. Eu entendo que no papel de pai, o meu pai agiu corretamente. E ele seria um grande irresponsável se me deixasse ir sem tomar a chave de mim. Ele mostraria desamor se ele não me limitasse. Ele mostraria descuidado se ele não me protegesse da minha ingenuidade. E agora, como pai, olhando aquela cena, eu entendo o quanto ele estava certo. E eu agradeço a atitude dele. E mesmo que a cena não tenha sido de acerto, ainda assim eu agradeço. Porque ele foi o pai e a mãe que eu pude ter e me amou como pôde amar, assim como amo os filhos como eu posso. Com limites. Imagino que muitas vezes os filhos se irritam com os pais porque pai e mãe moem, não moem? Triste do pai e da mãe que não moem. Hoje, a maior desgraça na educação nas escolas, quando eu vou falar para professores, é o fato de que os pais não estão educando os próprios filhos, empurrando para a escola para que eles eduquem. Convivência com as pessoas é moer para repetir. Quantas vezes sua mãe ou seu pai diz: desligue a TV, desligue o computador, desligue o smartphone, vai estudar. É horrível. Triste do pai e da mãe que não faz isso. Triste do pai e da mãe que não cumpre o seu dever de limitar, de educar. Porque vai fazer um aborto afetivo. Teve um menino com medo de ir para o umbral, mas não educou a criança. Não se responsabilizou. Não apresentou Deus. Não evangelizou a alma. E depois, a falência do filho vai representar para ele e para ela uma falência. Portanto, esquecer não é perdoar. Perdoar é parar de sentir dor. Imagine que você foi traído no casamento. E depois de uma dor profunda, você chega à conclusão de que quer ficar. Se você perdoou, você vai esquecer o que aconteceu. Toda vez que você lembrar, não vai doer. Mas nesse caso, o perdão significa dizer o seguinte: eu estou ficando nesta relação, porque eu resolvi que eu vou conviver com você a partir de hoje, e não a partir do evento da traição. Porque senão você fica no casamento, com ódio escondido, e quando o indivíduo está bem velhinho, precisando de fralda, você deixa criar escara, para se vingar. Já vi muita gente fazer isso. Ficar guardando o tempo da vingança.
E isso nunca foi perdão. E isso nunca foi amor. E isso nunca foi reconciliação. Portanto, perdoar nem sempre é deixar de sentir dor. De repente alguém pode lhe atropelar e você ficar paraplégico, cadeirante. E um dia você resolve que além de estar aleijado, se sentir com ódio é uma coisa pior ainda, porque é um alejo emocional. E você perdoa a pessoa. Você chega lá e diz, olha, eu te perdoo. Eu sei que você não fez por querer. Eu sei que você estava com inabilidade no dia, não sei o que aconteceu. Eu te perdoo. E a pessoa agradece. Você volta a andar? Não. Mas você perdoou. Perdoar não é compactuar com a atitude do outro. Às vezes você tem que perdoar um filho e chamar a polícia, para que ela dê o limite que você não consegue mais dar. Aquele jovem que atropelou o filho daquela apresentadora do vídeo show, Cissa Guimarães, né? Ele atropela o jovem, mata, o que é que o pai faz? Leva para tentar disfarçar o carro de acidente, porque ele ia encobrir o crime do filho. Isto não é perdão, nem é amor paterno. Isto é omissão. Você perdoa seu filho, você leva ela à delegacia, contrata o melhor advogado, mas deixe que ele se submeta à lei. Perdoar exige de nós um exercício constante, exige de nós um esforço constante, nem sempre fácil de ser compreendido. Mas a coisa mais interessante é o sentimento de alegria de que somos tomados quando finalmente nós perdoamos alguém. Mas a grande questão é, perdoar é receber o perdão do outro? E se eu perdoar e a pessoa não me perdoar? Como é que fica essa história? Eu fiz a minha parte. Como é que eu converso com alguém que está com ódio de mim? É possível conversar com uma pessoa assim? Diálogo adianta? Eu vou pedir para vocês fazerem um outro tipo de diálogo com a pessoa. Nós somos um espírito eterno, todos nós. Nós temos um eu que transita no universo. Mas nesta encarnação, esse eu recebe um nome, um corpo e um ego. João, Ítalo, Rodolfo, qualquer coisa que o seja tem um nome. E esse nome, esse ego, é com ele que eu tenho raiva. E eu estou com raiva dessa pessoa. Não adianta conversar com ela porque a gente está armado um com o outro. Mas eu posso conversar com o espírito eterno dessa criatura, usando um recurso que poucos de nós utilizam adequadamente: a prece. Você todo dia invoca a Deus como intermediário dessa relação e conversa com essa alma, pedindo perdão, dizendo que você desistiu da raiva, que você não quer mais o conflito, que um dia vocês possam se encontrar na mesa da fraternidade, que vocês possam olhar sem ressentimento um para o outro. Mas você não faz isso um dia, 2 dias, 3 dias. Você faz isso até alcançar resultado. Porque o tempo de Deus é outro do nosso. Não é uma precezinha rápida como um fast food de McDonald's que vai resolver um ódio de séculos. É preciso investimento. É preciso desarmar. E é preciso que eu não queira mudar o outro para perdoar. Eu vou perdoar você assim mesmo como você é. Madre Teresa de Calcutá tem até uma belíssima poesia em que ela elenca um conjunto de atitudes nas quais nós damos a melhor parte que nós temos e temos do outro a pior parte. Ela diz, às vezes você levanta alguém que está caindo e quando você levanta, a pessoa lhe derruba, mas levante a pessoa assim mesmo. Às vezes você dá o seu melhor para o outro e ele depois dá o pior dele, mas dê o seu melhor assim mesmo. Às vezes você perdoa alguém e essa pessoa não lhe perdoa, mas perdoe essa pessoa assim mesmo. Porque isso nunca foi entre vocês e os homens. Isso sempre foi e sempre será entre você e Deus. O testemunho silencioso do nosso esforço de perdoar. Mas a pessoa mais difícil de perdoar não são os outros. Foi por isso que eu fiz o livro Auto Perdão. A pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Porque quando eu estou com raiva de alguém, eu posso entrar no carro e dar uma voltinha para não ver a cara, não posso? Deixa eu dar um tempo. Vou dar uma volta para ver se eu respiro. Mas quando você não gosta de você, não tem como sair de si mesmo. Quando você acorda que vai escovar os dentes, você faz pia peste olhando para mim.
Ô criatura infeliz. Quando você não se ama, você bloqueia todas as bênçãos dos céus que podem chegar ao seu coração. Porque você não se acha merecedor da luz. Você não acha que você pode, em nenhum momento, merecer o amor. E aí eu comecei a perceber que essa falta de amor vem da fantasia que nós temos de ser um ser perfeito. E durante muito tempo, a pessoa que eu mais detestava na vida era eu mesmo. E tinha uma música que era a minha cara. Tem duas. Tem gente que vai conhecer a primeira, que é assim: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Se você lembra dessa música, não cante para não denunciar a sua idade. Mas tem uma música mais recente, que tem muito a ver com esse sentimento de vítima. É uma música belíssima, de uma poesia bonita, que diz assim: quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos, e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por um modo de esquecer. Não é bonita? É bonita. Mas sabe o que essa música é? É a música da vítima. Ó, como dói. Olha para mim, ó Deus. Vítima do universo. Ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém me quer bem. Eu não sou cachorro não para viver tão desprezado. É a música da vítima. É a música de alguém que acha que o universo escolheu você para lhe marcar e que as pessoas são responsáveis pelo seu insucesso e você não acontece por culpa delas. E você não perdoa para você ter a quem culpar, porque se você perdoar, você vai ter que olhar para você e perceber que está tudo em você. Eu aprendi uma música na minha adolescência de evangelização, que foi trazida por Ítalo lá para Paraíba, que diz assim: quando eu aponto um dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Quando eu odeio uma pessoa, eu tenho 3 acusações sobre mim. É preciso repensar a vida. É preciso olhar com serenidade. As pessoas são como elas podem ser, e nós somos como nós podemos ser. Um dia todos nós seremos anjos, como diz a música do Grupo Acorde. E esse processo de angelitude é trabalhado dia a dia no progresso do espírita, que é reconhecido pelo esforço que faz em combater as más inclinações. Ou seja, primeira coisa, ser espírita é admitir: eu tenho um monte de má inclinação. Segundo, eu não fico aí parado nessa. Não, eu tenho, reconheço, mas eu vou fazer um esforço para combatê-las. E ele continua dizendo no texto, finalmente: e todos conseguem quando fazem o esforço necessário. Ninguém tem uma dor que não seja capaz de suportar. Deus não dá nenhum tipo de prova que nós não possamos ultrapassar. Não existe dor em que nós não podemos ultrapassar. Conviver com as pessoas honestamente como elas são, sem fantasia, é aprender a ter o melhor delas. Porque tem pessoas nas relações que a gente dá e tem pessoas que a gente recebe. Sempre que eu lia Paulo, enfim, irmãos, devemos a gregos e a bárbaros, devemos a sábios e a ignorantes. Eu me irritava com aquela passagem, porque tinha umas pessoas na família que só me pediam de coisas, a conselhos, a opiniões, mas quando estavam bem, nem lembrava de mim. Acontece isso com vocês? E tem gente que é assim: se tiver mal, liga; se tiver bem, nem lembra que você existe, nem curte uma foto sua no Face. Povo mal, ruim, hashtag tô com ódio de você, não é? Aí eu comecei a meditar sobre o que Paulo disse e entendi o seguinte: eu devo a sábios, eu devo a gregos, e por isso eu devo a bárbaros e a ignorantes. O que Paulo está falando é de fluxo de amor, fluxo contínuo do amor. Eu recebo de tantos que mesmo que eu queira devolver, nem querem receber. E qual é a minha condição de fluxo de amor?
Se eu devo a quem está aqui acima de mim me dar, meu processo é entregar a quem está momentaneamente abaixo de mim, sem esperar nada receber em troca. E aí as minhas relações não são mais baseadas na mágoa ou no relacionamento pequeno. Eu dei, reconheça, me agradeça, se humilhe e ainda me cultue. Isso é infantil. Porque quem me deu não está esperando nada disso. Quem me deu não espera nenhum tipo de culto personalista. Porque espírita não tem Jesus como objeto de culto. Espírita tem que ter Jesus como modelo de comportamento. Não adianta botar o nome na camisa e não fazer nada do que ele pede. É preferível omitir até que o conhece, mas viver a vida pautada no que ele pediu para fazer. Ter Jesus como modelo de comportamento é lembrar daquela música de Padre Zezinho, de uma criança que um dia parou ele, olhou nos olhos a sorrir com caneta e papel na sua mão, porque tinha uma tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E não se respondeu: decore a Bíblia e o Antigo Testamento, reze uma missa, faça um terço, tome água fluidificada, faça a campanha do quilo, faça o ESD. Nada disso foi feito. De 10% você recebe. Não. O que é que ele diz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Modelo de comportamento, não objeto de culto. Livro dos Espíritos, qual modelo para a humanidade? Resposta mais curta, é a mais importante: Jesus. Depois de entender essas questões todas, que tinham pessoas que me davam e não pediam nada em troca, e que apenas eu tinha que dar sem pedir nada em troca, eu deixei de me magoar. Porque eu entendi que faz parte do fluxo de amor, é a corrente do bem. E aí eu mudei a música. Em vez de cantar essa música de Guilherme Arantes, eu passei a cantar uma outra música, que talvez revele muito bem o que é começar a tentar amadurecer na encarnação. É começar a entender que a gente não pode exigir nada dos outros, que a todos estamos numa mesma estrada. E hoje eu canto assim, vocês cantam comigo para a gente terminar. Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. E o refrão? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada ser em si, não no outro, não no pai, não na mãe, não no irmão, não no governo, em si, somente em si. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Abra as caixinhas de Tupperware, lave, limpe, jogue fora e rogue a Deus para que as pessoas que têm caixinhas guardadas das mágoas que você provocou façam a mesma coisa. Peça perdão antes mesmo de perdoar. Se não puder falar, emita um sinal pessoal de luz, de reencontro, porque um dia nós poderemos olhar para todas as pessoas sentindo um amor profundo e a gente vai entender o que é um mundo feliz. Mas para isso nós precisamos começar. Para isso precisamos deixar de ser criança. Para isso precisamos entender Paulo lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, caridade, que é amor prático, eu nada seria. Ele vai elencando tudo que a caridade e o amor representa, mas diz no final: porque quando eu era criança, eu me vestia como criança, eu agia como criança, mas agora que eu sou adulto, nada disso mais me convém. Desculpa quem achava que isso aí era de Renato Russo, é de Paulo.
Significa dizer o seguinte: antes de conhecer o Cristo e seu Evangelho luminoso, redivivo, eu agia como criança, eu me comportava como criança, mas agora nada disso me convém. Muita paz a todos vocês e muito obrigado.